Fala também de Memphis Depay, cada vez mais perto de bater seu quarto bônus com a camisa do Corinthians. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, ótimo domingo a todos. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Memphis Depay, que está perto de bater seu quarto bônus no contrato milionário com o Corinthians. E essa proximidade se deu depois de um gol e uma assistência na vitória do Timão por 3-0 contra o Vasco, na noite desse sábado, na Neoquímica Arena. Antes de falar sobre esse novo bônus, deixa eu só recapitular quais metas que já foram alcançadas e valeram dinheiro ao jogador. O título do Campeonato Paulista assegurou ao Memphis R$4.700.000 livres de impostos. Também há uma série de bônus atrelados a gols e assistências. Quando ele marcou 15 gols e assistências, ele faturou R$1.575.000. O problema é que ele já bateu 20, faturando uma segunda meta de R$1.575.000. Nesse momento, Memphis já soma 22 participações em gol, e com mais 3, ele alcança outros R$1.575.000. Para você que se perdeu diante de tanto dinheiro, vale a lembrança de que já foram mais de R$3 milhões com gols e assistências e outros R$4.700.000 com o título do Campeonato Paulista. Ele está cada vez mais perto do terceiro bônus apenas com participações em gol. Ele ainda fatura em caso de novos títulos, caso figure na seleção do Campeonato Brasileiro e assim que completar até 70% de participações em jogos com a camisa do Corinthians. Só para completar, em relação ao holandês, temporada atual de 3 gols e 8 assistências, temporada passada de 7 gols e 4 assistências. Nicola, a dívida do Corinthians vai chegar a 3 bilhões no fim do mandato do Augusto. Ele vai falir o Corinthians. Julião, houve uma mudança para essa temporada, né? A verdade é que para 2025, o Augusto, percebendo o buraco em que ele estava colocando o Corinthians, ou quão mais ele estava afundando o Corinthians no buraco, ele parou de contratar. O Kaká só foi comprado porque já existia uma obrigação em contrato, mas não houve nem chegada de reforços de peso, de nome, esse tipo de coisa, né? Mas, de fato, a coisa é meio preocupante e estava contando agora há pouco. As investigações sobre o caso Vaidebet podem ser determinantes para a continuidade ou não do Augusto como presidente corintiano. Você acha que o Corinthians, em um ano de Augusto Melo, a dívida aumentou 700 milhões? Alex, o Samir trouxe esses números hoje. Eu tinha contado há coisa de 15 dias exatamente os mesmos números, né? Que quando o Augusto assume, a dívida era de 1,7 bi e que a dívida do Corinthians na virada do ano já era de 2,4 bi, um acréscimo de 700 milhões de reais. Membros do Conselho Deliberativo alegam, inclusive, que esse 2,4 bi pode estar desatualizado, porque o Augusto ainda não passou todos os detalhes e acordos dos números da temporada passada. E o impeachment do presidente do Corinthians tem previsão de quando será remarcado? O pessoal da oposição está adiando nessa remarcação. Acho que tem a ver com esse processo da investigação policial. A tendência, até ouvi de uma das pessoas que está cuidando dessa investigação, é que entre o fim do mês de abril e início do mês de maio, o inquérito esteja concluído. E aí a gente vai ter os desdobramentos dessa história. Só para lembrar, né? Corinthians e Vaidebet se acertaram, um contrato de 3 anos, 360 milhões de reais, só que o Corinthians iniciou pagamentos de 25 milhões de reais de comissão para um intermediário, o Alex Cassundé. O tempo mostrou que o Alex Cassundé não havia participado de absolutamente nada, ou seja, colocaram um laranja para receber 25 milhões de reais, e ele não recebeu, exatamente por conta do escândalo que toda essa história tomou, o rumo que ela tomou. O contrato foi desfeito e, para piorar, a polícia descobriu que o dinheiro que o Corinthians remetia ao Cassundé era repassado para crime organizado, enfim, um verdadeiro caos. Boa noite, Nicola. Como é que está a questão da Vaidebet? Que história é essa de que o Duílio novamente no timão? Vamos lá, Paulo, começar pelo do Duílio. O Duílio, como ex-presidente, ele entrou numa fila preferencial para se tornar membro do Conselho Deliberativo, para se tornar membro fixo do Conselho, né? Ele é um conselheiro, mas não é conselheiro deliberativo, tem 2 tipos de conselheiros dentro do Corinthians. O vitalício, isso, estava esquecendo dessa expressão. Ele é conselheiro, até por isso ele pôde se tornar presidente, mas ele não era conselheiro vitalício, tá? E na condição de ex-presidente, ele fura a fila de todos os outros candidatos ao conselho vitalício. Morreu um conselheiro vitalício recentemente e o Duílio acabou por ser
colocado nessa condição de conselheiro vitalício, ou seja, até morrer, a política do Corinthians vai ter o Duílio Monteiro Alves como conselheiro, para mim o pior presidente da história do Corinthians, pelo menos entre todos que eu tive a oportunidade de acompanhar. Sobre a questão da Vaidbet, a história é super importante. Nessa semana surgiu a informação de que a polícia intimou o presidente Augusto Melo, o Marcelo Mariano, que é o diretor administrativo, e o Sérgio Moura, ex-superintendente de marketing, para prestarem depoimento. Eles não vão na condição de testemunhas, e sim de investigados. É natural que quando você faz um inquérito policial, você cria uma série de investigações, você deixe para ouvir por último aqueles de quem você suspeita. Esses depoimentos estão marcados para 14, 15 e 16 de abril, o último deles vai ser do Augusto Melo. Antes de postar esse vídeo com todas essas informações, eu entrei em contato com uma pessoa que está cuidando diretamente desse caso. E essa pessoa disse que, enfim, as instituições bancárias que haviam sido intimadas pela polícia para apresentarem os extratos bancários dessas pessoas que estão sob suspeita, os bancos, enfim, enviaram essas documentações e a coisa anda complicada para o Augusto e companhia, tá? Existe uma chance real de punição, de que a coisa não termine bem. O pessoal do Conselho Deliberativo, que é de oposição, hoje trabalha fortemente com a ideia de que a partir daí o Augusto pode sofrer um impeachment ou algo do gênero, tá bom? Para falar sobre o Corinthians, zagueiro importante, brasileiro do futebol europeu, se ofereceu para jogar no Timão. Eu me refiro a Gabriel Paulista, 34 anos de idade. Ele sai muito novo do Brasil quando jogava no Vitória e passa a atuar em clubes grandes do futebol na Europa. Já esteve, por exemplo, no Villarreal, no Arsenal, no Valência, no Atlético de Madrid e desde o início da temporada passada no Beşiktaş da Turquia. Em entrevista ao André Hernan, Gabriel Paulista disse o seguinte, abre aspas, todo mundo sabe que eu tenho um sonho de voltar ao Brasil e jogar no Corinthians, porque aí já entra em questões familiares e também de infância. Não fecho as portas para nenhum clube do Brasil, mas minha vontade é vestir o manto do Coringão. Declaração corajosa, porque ao mesmo tempo em que ele abre portas no Corinthians e mexe certamente com o torcedor, ele fecha portas no Palmeiras, no São Paulo, no Santos, entre outros clubes paulistas. Não acho que, por exemplo, essa declaração o impediria de virar reforço de um time grande do Rio ou do Rio Grande do Sul, mas certamente dificulta uma eventual transferência para rivais paulistas. Corinthians que busca defensores para o segundo semestre, mas que para contratar o Gabriel Paulista precisaria abrir seus cofres. O atleta assinou contrato até junho de 2027 e tem sido titular absoluto. Na atual temporada, 19 jogos, 1 gol e 1 assistência. Desses 19 jogos, 18 na condição de titular. Você conhece o Gabriel Paulista? Caberia no elenco corintiano? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Para fechar o vídeo, quero falar sobre o Corinthians. O Timão tem uma folha salarial de 26 milhões de reais. Se eu te disser que o Corinthians gastou no ano passado 25 milhões de reais por mês apenas com juros da dívida. Essa confissão foi feita pelo próprio clube em nota divulgada nessa quinta-feira. A nota é para explicar sobre uma série de problemas internos e em determinado momento do texto, o Corinthians admite que gastou próximo a 300 milhões de reais em juros no ano passado relativos a dívidas de gestões anteriores. Só para te explicar, 300 milhões de reais divididos por 12 equivalem a 25 milhões de reais por mês. Quando você paga os juros, não é que você está diminuindo a tua dívida, você está pagando apenas o juro da dívida para que ela não aumente. Ou seja, foram 25 milhões de reais mensais jogados pelo ralo. Se o Corinthians tivesse essa grana à sua disposição, em vez de gastar 26 milhões com folha, ele poderia dobrar esse valor e ter a maior folha salarial da história do futebol na América do Sul, com mais de 50 milhões de reais mensais. O Flamengo, que é hoje o dono da maior folha, gasta na casa dos 35 milhões de reais por mês. Esse é o preço de ter a maior dívida do país e também da América do Sul. O Corinthians tem hoje uma dívida próxima a 2 bilhões e 400 milhões, valor que já inclui também a questão envolvendo o estádio. Só para completar sobre o Timão, queria registrar que nessa nota que eu citei agora há pouco, o presidente Augusto Melo admite um crescimento da dívida sob responsabilidade dele de 400 milhões de reais apenas no ano passado. Eu já havia contado para vocês que a dívida havia aumentado no primeiro ano da gestão do Augusto em 700 milhões de reais. Corinthians que joga na noite desse sábado, com mais uma vez Neoquímica Arena lotada, confronto contra o Vasco da Gama
válido pelo Campeonato Brasileiro. Só para arrematar, ainda na nota, o Corinthians assegura que registrou uma receita recorde em 2024 e que teve um resultado operacional próximo de zero. E você, o que pensa sobre a gestão Augusto Melo? De 0 a 10, que nota você dá? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde. Tchau! Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas do Timão. O que você achou? Deixe no comentário seu like, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente postar por aqui. Todo dia nós estamos postando vídeo com notícias atualizadas, tá? Muito obrigada, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.